Beleza, gente. Então, é, já me fugiu o número de encontros, né? Mas vamos iniciar aqui o livro 3 da República. O livro começa em 386A, né? Bom, o livro 3 ele vai continuar o projeto do livro 2 no que diz respeito à crítica da poesia, que a gente estava vendo, né? Então, na, na discussão sobre a educação dos guardiões, a gente chegou nesse ponto, porque observou-se que o ensino dos mitos, né, influencia diretamente no molde que se quer dar às crianças, já que o mito ele faz parte então da educação ali na primeira infância, né, no primeiro momento. Mas aí depois a gente vê que essa crítica ela não se mantém restrita às crianças, né? A crítica à poesia ela vai afetar toda a poesia que é feita em toda a escala da cidade, beleza? Então aqui a gente também está falando sobre o que os adultos vão ouvir, né? Enfim, por aí vai, né? Então, no finalzinho do livro 2, né, no início ali da crítica à poesia, ele estava falando sobre as noções, as restrições, aliás, as noções de divindade que se apresentam ali na poesia, né? Então, por exemplo, um deus ele não vai causar mal, né? Algo que a gente vê muito na poesia acontecendo, por exemplo, é um deus, né, fazendo algum tipo de ação maléfica a um ser humano, seja porque o ser humano cometeu uma falta, alguma coisa assim, né? Tipo, o deus punindo um ser humano. E aí a primeira restrição, né, que o Platão vai falar é que o deus ele não causa males. Os males eles devem vir de outra forma, né? Mas não pelos deuses que são naturalmente bons e seres perfeitos, elevados, né? O Deus ele não muda, né? Não muda de forma e não engana, ele não mente. Então essas três restrições às divindades elas vão ser bastante conhecidas, né, na obra do Platão e elas vão estar coerentes, né, digamos assim, a todo o projeto metafísico dele, né? Então, quando ele fala das ideias, por exemplo, da justiça, o bem e o belo, por exemplo, serem uma coisa só, né? As noções de divindade, elas estão ligadas ali, beleza? Essa crítica à poesia, ela vai se estender aqui até o finalzinho do livro 3, né? E como que ela continua, então? O livro 3 ele se abre já dizendo que, agora que foram faladas das restrições aos deuses, né? Vamos falar então das restrições que nós devemos ter quanto ao comportamento dos heróis na mitologia. Porque os heróis eles vão ser fundamentais para traçar um modelo de conduta para os guardiões, para os guerreiros, né? Os guardiões, quando querem um modelo de coragem, por exemplo, né, e tal, quem que eles vão olhar? Os seus heróis da mitologia, tá certo? Então é também necessário prestar atenção sobre os mitos que se contam sobre esses heróis. E aí, em primeiro lugar, né, para que os guardiões, então, sejam capazes de obter coragem, né, nós devemos elaborar algumas restrições. Primeiro, né, se nós queiramos que eles não temam a morte, né, que eles tenham coragem de enfrentar a morte, na poesia a gente não pode falar mal do Hades, né, do reino dos mortos, por exemplo. Nós não podemos falar que é um lugar escuro, um lugar terrível, né, um lugar odioso até para os deuses, por exemplo, né? Ele cita vários versos ali sobre o Hades, né? Em 387 a gente vê uma coisa muito curiosa que sendo dita, né? Curiosa, assim, nesse momento, né? Porque ela é facilmente pensada a partir do que a gente vai ver lá no livro 7, mas que diz mais ou menos o seguinte: para o guardião, a escravidão deve ser mais terrível do que a morte. Então, o guardião ele deve temer mais se tornar escravo do que morrer, beleza?
a liberdade é o valor máximo, né, digamos assim, que o guardião vai preservar na cidade, como vai ser dito ali na frente, né? Tudo bem? Então, não falar mal do Hades. A morte não deve ser vista como algo terrível, nem deve ser lamentada. Então, se o guardião observa é, um colega, um amigo morrendo, né? Esse acontecimento não deve ser lamentado, mas ele deve ter a morte como não como um destino ruim, entendeu? Mas como o destino natural dos seres humanos, tá? Ele não lamentará por causa do amigo como se ele tivesse sofrido algo terrível, ok? E uma coisa que se liga a isso, né, é que o guardião, então, ele deve encarar o sofrimento pelo qual ele passa com brandura, né? E aí, qual é a restrição à poesia que se deve elaborar? Não mostrar, né, não retratar deuses ou heróis, enfim, chorando e lamentando constantemente, né? Em 388D, a gente vê isso aí acontecendo. Então, por que, né? É dito isso. Porque, ao contrário, sem sentir pudor e sem procurar conter-se, por pequenos que fossem seus sofrimentos, entoaria muitos trenos e lamentações. Então, deve-se retratar esses lamentos excessivos, né? O Sócrates vai dizer, somente em personagens não heróicos, tá? De forma, então, que os heróis sejam sempre brandos, né, com o próprio sofrimento, ok? Da mesma forma, né, não mostrar riso excessivo. Então, aqui ele cita um episódio de que os deuses riem, debocham do Hefesto, né, que tenta servi-los ali no banquete dos deuses, mas o Hefesto, ele é manco, né? Então, os deuses, quando veem o Hefesto servindo eles, manco, eles riem. Então, esse tipo de riso, né, deve ser também censurado na poesia, beleza? Então, aqui a gente já viu dois cultivos de virtude, né? O primeiro, a coragem, segundo, a brandura, e a terceira virtude que ele vai destacar aqui é a obediência, né? A obediência, ele encontra aprovação na poesia. Então ele diz, olha, a gente consegue ver na poesia muitos versos interessantes sobre obediência, né? Sobre, então, por exemplo, quando um mortal reconhece a superioridade de um deus e se curva a ele, obedece ao deus, né? Ou então quando um soldado, né, obedece ao seu general, se mantém no seu posto. Então na poesia a gente encontra muitos exemplos desse tipo. Ok? E a obediência, ela vai aqui entrar em um tema polêmico na República, né? Não nesse momento exatamente, mas lá no livro 5 vai ser um tema bem polêmico, que é o tema da mentira, né? Então ele vai dizer que a mentira já foi tida como algo que é inútil aos deuses, ali no livro 2. Porque os deuses não precisam mentir para os seres humanos, né? Agora, para os seres humanos, a mentira ela pode ser útil como um remédio forte, né? Tipo um antibiótico. Então, por exemplo, se um colega está tentando fazer algo que vai causar malefício a ele ou outra pessoa, nesse caso, o Sócrates diria que para um ser humano é útil mentir, né? Então, aquele velho exemplo, né? O primeiro exemplo que ele dá, ele contesta a, a definição de justiça, né, do Céfalo, que imagina então que um amigo seu, né, tenha te emprestado um dia uma arma, uma espada, né, uma lança, sei lá. E em determinado momento, esse amigo ele fica louco, né? Ele não está nas plenas condições, né, do seu juízo e ele deseja a arma de volta. Nesse caso, então, a mentira seria algo útil para evitar um dano. Eu poderia falar, putz, não sei onde está, perdi, né, emprestei para outra pessoa, vendi, sei lá, beleza? Bom, eu vou ler esse parágrafo da mentira, porque ele vai trazer outras chaves, né, para a gente lidar com isso no âmbito do governo, né? Então, ó, 389C.
A gente vai ver. Então ele vai dizer o seguinte, ó. Realmente, para os deuses, a mentira é inútil, enquanto aos homens é útil à guisa de remédio. Evidentemente, tal remédio deve ser entregue a médicos e ficar fora do alcance de quem não é da profissão. Ou seja, a mentira deve ser usada por poucos dentro da cidade. Quem são esses poucos, né? Ele diz logo em seguida: aos que governam a cidade, mais que a outros, convém mentir para beneficiar a cidade, ou por causa de inimigos ou de cidadãos. Mas tal recurso não deve ficar ao alcance dos demais. Ao contrário, afirmamos que se um indivíduo comum mente para o governante, comete erro igual ou maior do que um doente que não diz ao médico, ou um aprendiz que não diz ao seu mestre de ginástica a verdade sobre o que se passa em seu corpo. Ou quem ao piloto não comunica a respeito do navio e da tripulação os dados reais sobre a maneira com que ele próprio ou cada um dos camaradas realiza sua tarefa. Então, por que eu disse que é polêmico, né, esse parágrafo? Porque dentro dessa lógica, a mentira ela é um recurso exclusivo dos governantes. Então, aos governantes seria permitido mentir, enquanto aos cidadãos, né, artífices, enfim, médicos, etc., não seria permitido. Tá? A ideia é que o governante ele tem um panorama geral da situação. E ele precisa das informações corretas, né, dos cidadãos para conseguir direcionar a cidade. Bom, tudo bem, gente, até aqui? Tranquilo? Tranquilo, Henrique. Beleza. Então, vamos nessa. Depois da obediência, então, ele vai dizer que a virtude imediatamente ao lado ali da obediência é a moderação, né? Porque para você poder obedecer ao seu superior, você deve ser moderado em relação ao seu próprio ego, por exemplo, né? Para você escutar uma orientação e obedecer essa orientação, você precisa ser moderado em relação a você mesmo. Então ele vai dizer, né? Essa moderação, ela vem de várias formas, né? Então, num primeiro passo, a gente vê que essa moderação é o controle sobre a fome e a sede, né? Daí ele vai dizer, olha, é necessário, então, novamente, censurar a poesia quando ela diz o seguinte, que o homem mais sábio ali do recinto vai dizer pro personagem que a coisa mais bela que existe no mundo é ver que cheias estão as mesas de pão e carnes, né? Tirando o vinho da garrafa, o escansão leva e verte nas taças, né? Então, isso eu acho que é na Odisseia. E aí ele pergunta, que um jovem ouça isso te parece adequado para levá-lo a exercer o autodomínio? Né? Ou seja, de que a coisa mais bela do mundo é ter comida e bebida farta. E que há de mais triste, que é o verso seguinte, né? O que há de mais triste é morrer de fome. Então ele vai dizer que se a gente quer cultivar a moderação nesses guardiões, a gente deve ter cuidado para que eles não ouçam esses versos, né? Que não levam ao cultivo, né? Ao controle da fome e da sede. O controle da fome e da sede. Moderação também diz respeito ao controle do desejo sexual, né? Então ele diz respeito, por exemplo, ele fala sobre um verso da Ilíada, né? Que Zeus, quando vê Hera com o cinturão de Afrodite, né, que lhe foi emprestado, ele sente tanto desejo por ela que ele quer estar ali com ela, ali mesmo no chão, né? Ou seja, está totalmente ali descontrolado. Então, retratar um deus dessa maneira é pior ainda do que retratar um herói. Beleza? Mesma coisa, né? Que os dilemas de Ares e Afrodite também, né? Ok? E por outro lado, então, controle sobre a fome e a sede, controle do desejo sexual e o desapego financeiro, material. Né? Então ele diz que na poesia não se deve dizer, por exemplo, que Aquiles só devolveu o corpo de Heitor depois que recebeu um resgate vasto, né? Ou então que
Ele só teria lutado com os troianos pela promessa de vários bens materiais, né? Então, esse tipo de noção, né, que coloca o herói como sendo alguém apegado excessivamente ao dinheiro, né, que luta pelo dinheiro, não por honra, por exemplo, vai ser excluída da poesia, tá? Em última instância, o que a gente está vendo aqui, né, é que o Sócrates, ele faz uma negação de um elemento fundamental da épica, né, da tragédia também, que é a híbris, né? Não sei se vocês já ouviram isso em algum momento, mas todo herói, né, em algum momento ele enfrenta, ele passa por um momento de híbris. A híbris, ela nada mais é do que uma desmedida, um excesso da conduta daquele herói em relação ao mundo que o circunda, né? Então, por exemplo, aqui ele cita, né, na República mesmo, um exemplo de híbris do Aquiles foi querer se vingar de Apolo, por exemplo. O Aquiles estava escalando as muralhas de Troia e Apolo o derruba. E o Aquiles vira para o Apolo e fala: se eu pudesse, me vingaria de você. Né? Então, obviamente, uma desmedida, porque Aquiles, ainda que seja excelente, forte e tal, ele é um mortal, né? E Apolo é um deus. Então, esse sentimento de soberba, né, em relação aos deuses. Na mesma obra, né, na Ilíada ainda, a gente vê o Aquiles lutando com um deus rio, né? Rio troiano, que não a ideia é mais ou menos assim, né? Se eu não me engano, o acontecimento lá. O Aquiles havia matado tantos troianos que estava impedindo o fluxo do rio. O rio foi reclamar por Aquiles, e o Aquiles começou a lutar com o rio. Enxergou o rio como inimigo. Então, essa soberba, né? Humana em relação aos deuses, tá? Uma avareza servil, uma soberba. Tudo bem, gente? Então, aqui a gente viu que as restrições da poesia, no que diz respeito aos heróis, elas seguem 4 eixos, né? Para se obter 4 virtudes dos guardiões: coragem, tá? Brandura, obediência e moderação, ok? E aí, novamente, gente, por que eles têm todas essas censuras, né? Por que eles não podem ouvir disso? Já foi dito, né? Mas em 391E a gente escuta novamente isso. Que, sendo mal, todo homem terá uma desculpa para si se estiver convencido de que os deuses também praticam e praticavam atos como esse. Então é para que ele não tenha um exemplo de um superior, de um deus, de um herói, etc., fazendo algo ruim, que ele possa se espelhar nisso e pudesse justificar ou achar que é normal, né? Esse tipo de ação. Beleza, gente? Trata de dar o exemplo, né? Bom, então a gente viu restrições aos deuses, aos heróis, e agora nós vamos ver restrições aos poemas sobre os seres humanos, né? Em 392b, o Sócrates vai dizer que o senso comum poético, de alguma forma, compactua com a opinião do Trasímaco. Porque na poesia, o que é que se escuta? Sócrates vai dizer que a justiça é algo difícil, penoso, que não beneficia quem pratica, mas que beneficia o objeto da justiça. E que a injustiça, por outro lado, é algo mais fácil, é algo mais direto, algo que beneficia diretamente os seres humanos. Né? Que é exatamente a opinião do Trasímaco, né? E a opinião reforçada ali pelo Glauco, pelo Adimanto, quando foram falar com Sócrates, né? Só que é um problema aqui, né? Porque como esse exatamente é o problema que está sendo resolvido, o Sócrates vai dizer que não se pode fazer uma restrição real a esses poemas, né? A essa noção de justiça, sem que antes a gente encontre realmente o que seja a justiça, que a gente saiba, né? O que é a justiça. Então, basicamente a gente pode entender que esses poemas, né, essa restrição a esses poemas vai ser respondida logo assim que a gente encontrar o que seja de fato a justiça. Né? Tá. Então ele vai colocar ele vai suspender nesse momento
as restrições aos poemas sobre os seres humanos, até que ele encontre o que seja justo, né? Na vida humana. Bom, tudo bem, gente, então, até aqui? Uma pergunta, algum comentário? Fique à vontade. Tudo certo, Henrique, até agora. Beleza. Ele não encontrou, né, essa parte dos seres humanos ou mais lá na frente? É mais lá na frente, porque ele diz que ela só pode ser respondida uma vez que a gente tem uma definição de justiça, né? Se a gente não sabe o que é justiça, a gente não pode fazer restrição à poesia nesse momento, que a gente não vai ter base teórica, né, para isso. Beleza? Tá. Bom, gente, então a crítica à poesia ela tem dois lados, né? Um lado no que diz respeito ao conteúdo, que é esse lado que a gente viu, então o que dizer, o que não dizer no poema. E um outro lado no que diz respeito à forma da poesia, tá? Então, como ela deve ser feita. Bom, conteúdo a gente viu. Agora, a partir desse momento, ele vai tratar sobre qual é a forma mais adequada, então, de narrar os mitos. Tá? Que eu vou passar meio rapidamente, né? Porque é simples também a discussão. É mais ou menos o seguinte. A gente observa três tipos de narrativa, tá? Uma narrativa imitativa, tá certo? Uma narrativa simples e uma narrativa imitativa e simples ao mesmo tempo, ok? Daí ele explica, né? Aonde que estão essas três narrativas? A narrativa simples é aquela que acontece quando alguém quer narrar um fato em primeira pessoa, né? Então, por exemplo, se eu quero dizer o que aconteceu na aula ontem, eu vou dizer o seguinte: bom, na aula o nosso professor expôs tal e tal conteúdo, deu tal exemplo, e depois o aluno X perguntou sobre tal questão, foi respondido aquilo. Então, percebe, eu estou narrando sempre assim, fatos objetivos. Eu não estou me incluindo ali na jogada, né? E estou narrando de forma objetiva os fatos ali. Ou seja, tratando os fatos como objetos, tá? Essa é a narrativa simples. Agora, a narrativa imitativa, ela é o contrário, né? Então, por exemplo, se eu quero dizer o que aconteceu na aula ontem, eu vou, então, bom, vou imitar o professor. Caros alunos, né? Tema da aula de hoje, tal. E aí o aluno que vai perguntar, né? Vai dizer, ah, professor, né? E tal tema, né? De quando o senhor vai tratar? Então, esse tipo de narrativa imitativa ocorre quando o narrador ele vai não contar os fatos, mas vai imitar os fatos. Ele vai encarnar os personagens, tá? Para aquilo aconteça. E essa narrativa a gente vai encontrar nas tragédias, né? Então, no teatro, por exemplo, né? Nas tragédias gregas, nas comédias, enfim, de tirambos, né? No teatro, no geral. E por outro lado, a narrativa que mistura os dois, que ora é imitativa e ora é simples, é a narrativa da poesia épica, então de Homero, né? Homero ele conta um acontecimento, às vezes ele conta em terceira pessoa, às vezes ele reproduz a fala de um personagem, né? Então é uma narrativa mista, beleza? E aí então o que o Sócrates vai fazer é investigar o uso da imitação e dessas narrativas para a cidade. Tá? E aí, qual é o grande argumento aqui? O uso da imitação ele vai se conflituar com o princípio da especialização que a gente viu lá no começo da cidade, né? O que fazia o princípio da especialização? Vocês lembram? Era que um ser humano só pode ter uma única tarefa, tá? Então, se ele for agricultor, ele vai ser só agricultor.
Se ele for construtor, só construtor. Por aí vai. Agora, se a gente pensar qual que é a natureza da imitação, né? É alguém que é alguma coisa, tentar ser outra coisa, aparentar ser outra coisa, percebe? A imitação é isso. Eu sou um ser humano, eu sou Henrique Nós, mas eu vou imitar, então, Aquiles, eu vou imitar, né, o professor, o estudante, um animal, etc, né? Tudo bem? Então, essas duas ideias vão se conflituar. O princípio da especialização pede para que você seja um só, a imitação pede para que você seja múltiplo, né? Tudo bem? Então, é nesse sentido que vai se tornar difícil, né? E aí, um argumento vai ser levantado. Poxa, mas a arte imitativa também não é uma arte específica, né? Então, alguém que imita não pode só imitar. E aí o Sócrates vai dizer que é complicado produzir duas imitações diferentes. Isso a gente vê em 395A, 395B, né? Vou puxar aqui para a gente. Ó, dificilmente ao mesmo tempo exercerá funções importantes, fará muitas imitações e será um hábil imitador. Pois nem em duas imitações que parecem próximas uma da outra, o mesmo homem é capaz de imitar bem. Tudo bem? Então, por isso que ele diz que imitador, né, não é uma profissão, porque as imitações elas são diferentes, né? Uma imitação é diferente de outra. Então, se alguém para ser um imitador teria que ser full time uma única imitação, mas aí também ele estaria incorrendo em erro, porque ele é uma coisa e o que ele imita é outra coisa. Então ele já é duplo, né? Ok? Não são nem os mesmos atores na comédia e na tragédia, né? Tudo isso, porém, são imitações. Então ele levanta esse tópico, né, para responder esse argumento de que a imitação, o imitador não é uma profissão, né? Eu imagino mais ou menos assim, gente. O exemplo que me veio à mente, né, nesse momento foi o seguinte. Imagina, por exemplo, o, um cover do Michael Jackson, né? Pô, ele imita ali perfeitamente o Michael Jackson, então, né? Agora, se você pedir para essa pessoa também fazer um cover, sei lá, do Elvis, um cover de um outro, né? Imitações que são radicalmente diferentes, ela já vai precisar de uma outra coisa e uma das duas ela não vai fazer tão excelente, né? Tudo bem? Então, é mais ou menos por aí. Então, gente, a imitação aqui, ela tá bastante comprometida, né? O imitador, ele não pode ser uma profissão. E as narrativas, então, devem estar restritas, então, a uma certa simplicidade, né? Então, vamos ver. 395C, ele fala sobre a relação entre o guardião e a imitação. Vale a pena ler esse parágrafo, né? Recomendo que vocês anotem aí para ler depois também com mais calma, mas eu vou ler aqui para vocês. Então, ó, se mantivermos o que dissemos no início, que os nossos guardiões, deixando de lado todos os seus trabalhos, devem ser escrupulosos artífices da liberdade da cidade, sem se ocuparem com nada que não contribua para isso, sem fazer ou imitar outra coisa. Mas se imitam, né? Se imitam, que imitem já desde a infância aqueles a quem lhes convém imitar. Isso é, os corajosos, os moderados, os piedosos, os que têm a nobreza do homem livre e tudo o que tem essas qualidades. Não pratiquem nem sejam hábeis a imitar atos impróprios de um homem livre ou outro vício, para que não venham a tê-lo na realidade, como fruto da imitação. E ele complementa com o que eu acho que é a chave, né, aqui desse argumento. Não percebeste que, se as imitações perduram desde a infância, vida dentro, as imitações se tornam hábitos e naturezas que mudam o corpo, a voz e o pensamento. Então, a imitação, ela é a própria essência do mito, da mitologia, né? Porque qual que é o propósito de se contar mitos, né? Para que se molde o caráter de alguma maneira, né? Para que se ouça a,
exemplos de valentia, de brandura e tal, né? E aí eu releio nesse último parágrafo, ó, não percebeste que, se as imitações perduram desde a infância, vida dentro, as imitações se tornam hábitos e naturezas que mudam o corpo, a voz e o pensamento, beleza? Então, aqui a gente tem uma via de mão dupla, né? Não é só o que a criança escuta através de um mito, mas também aquilo que ela imita, tá? Ela própria através de atitudes. Então, a criança, por exemplo, se ela vê um herói valoroso e tal, né? E ela imita aquele herói, a tendência é que ela tenda a desenvolver virtudes relacionadas àquilo, né? Agora, se a criança, por exemplo, imita a Melissa Tweed, né, do Fuga das Galinhas, a tendência, tô falando isso porque meu filho, ele adora a Melissa Tweed, mas a tendência é que ele também reflita alguns traços daquele caráter, né? Então, por isso seria necessário, aqui dentro da lógica do Platão, né, controlar muito, muito, muito quais são as referências que são apresentadas, né? Beleza? E aí, então, qual que é a grande questão? A mimese, né, a imitação, ela está regulada pela virtude, tá bom? Então só é possível imitar o que está ligado à virtude, e ela está restrita à narrativa. Ou seja, a imitação, só pela imitação, como acontece no teatro, já está desaprovada. Então, aqui é uma parte meio dura, né, da crítica à poesia, porque basicamente o Platão está falando o seguinte: o teatro, ele é prejudicial à formação educativa da cidade. Tudo bem? Ele vai dizer que entre nós, né, nós na cidade, não deve haver homem duplo. Isso a gente vê em 398A. Olha que interessante. 398A, ele conta o que aconteceria se na cidade chegasse um poeta não, desculpa, um ator, não, um imitador muito hábil, que fosse capaz de imitar tudo, né? O ator perfeito, né? O que aconteceria? Ao que parece, é, se um homem que, por seu saber, fosse capaz de assumir todas as formas e de imitar todas as coisas que viessem à nossa, e de imitar todas as coisas, viesse à nossa cidade e quisesse pessoalmente declamar seus poemas, nós o veneraríamos como uma pessoa sagrada, admirável e grata. Mas lhe diríamos que não há em nossa cidade um homem como ele, nem nos é permitido que haja, e o mandaríamos para outra cidade, depois de perfumar-lhe a cabeça e coroá-la com fios de lã. Nós, porém, e aí é o central, precisaríamos de um poeta e de um narrador de mitos mais austero e menos agradável, só que útil, que imite a fala dos homens de bem, cujas palavras sejam conforme os modelos que de início fixamos como norma, quando tratávamos da educação dos guerreiros. Tudo bem, então, pessoal? Aqui eu repito, né? A mimese, então, a imitação, ela vai estar regulada pela virtude e restrita à narrativa, tá? Ok? Beleza, gente? Então, a gente viu aqui o conteúdo, né? A forma como a poesia deve ser feita. E em seguida, né, a segunda parte aqui do livro 3 diz respeito aos modos de canto e melodia pelo qual a poesia vai ser expressa. Então, com qual ritmo, né, com qual harmonia seria mais adequado, né, que essa palavra fosse colocada. Tá? A gente vê que é uma crítica completa, né, à poesia, beleza? Novamente, aqui eu repito, né, aquelas opiniões, por exemplo, que dizem que o Platão era contra a arte, né, ou, enfim, né, opiniões desse tipo, elas encontram quase todas as bases, né, dos seus argumentos aqui nesse livro, do livro 2 e no livro 3. Tá? Então, se vocês quiserem procurar alguma coisa relativa a isso, tá aqui, beleza? Tem um pouquinho também ali no livro 9, no livro 10, mas aqui tá
o centro, né, da discussão. Beleza? Tranquilo, Cláudio? Alguma pergunta? De boa? Tranquilo, tranquilo. É, tem que ler, né? Tem que ler. Ler para Não se tem- habituar. tem que ler. Beleza? Pegando aqui os. Tem trechos-chave, né? Se você não tiver tempo de ler tudo, lê os trechos que eu cito, né? No livro 3. Depois eu acho que eu posso passar um esqueminha, né? Não tinha Tá, pensado nisso. Vou passar os trechos que eu li aqui para vocês. E aí ia ficar mais fácil também. Beleza? tá bom. Beleza, então. Então, vou encerrar a gravação. Bom sábado aí. Tá. Pode. Obrigada, Henrique. Valeu.